Lucas capítulo 21, versículo 10. Os que encontraram, digam amém. Então disse-lhes, ou então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes, todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença do rei e governadores, por amor do meu nome, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuirá a vossa alma. Você pode dizer amém? Repita assim comigo: os últimos sinais. Não está fraco. Os últimos sinais. Vocês ainda não perceberam? Agora vamos repetir de novo. Os últimos sinais. Agora dá uma olhadinha para o seu irmão assim, diga para ele: vocês ainda não perceberam? Mais uma vez, os últimos sinais. Vocês ainda não perceberam? Agora repita: coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. Podeis assentar. Queridos, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, o título base do texto que nós lemos está falando acerca do sermão profético, o princípio das dores. São palavras proféticas, escatológicas, que mencionam acerca dos últimos sinais que antecedem a volta do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Os últimos dias na terra. Eu não tenho dúvidas de que não vai demorar a vinda do Senhor. Só que quando nós lemos o versículo de número 11, o Senhor nos traz uma palavra, porque estas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Ele diz que nos últimos dias aconteceriam em sinais, e quando destaca as seguintes palavras: coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essas coisas espantosas que o texto bíblico esclarece, frisando que iria acontecer,
já estão acontecendo. No versículo de número 10, o Senhor começa a testificar os primeiros destaques dos últimos sinais que deixariam claramente, expostamente, um alerta à humanidade sobre a volta do Senhor. Porque os discípulos perguntaram a ele quais sinais o Senhor mostraria para que o povo soubesse que a sua vinda estaria próxima. Aí no versículo de número 10, ele diz assim: levantar-se-á, primeiro, nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação já está posta claramente diante dos nossos olhos. Existe um país na qual ele não se abre para outros países. É um país comunista. É um país que não tem diálogo com outros países. E é tão chamativo, eu não vou nem frisar o nome deste país, mas muita gente sabe de qual país eu estou falando, que no ano de 2020, 2021 e 22, mais frisar 2020 e 21, o globo terrestre enfrentou uma das maiores pandemias que a humanidade já sofreu, a Covid-19. Partiu lá da China, e no Brasil, os brasileiros com suas artimanhas e imaturidades começaram a zombar. Eu lembro que eu estava de férias com a família e vi uns vídeos de brasileiros dentro de bolhas, outros com sacola amarrada na cabeça, zombando e dizendo: cadê o vírus? Que está lá na China, cadê o vírus? E a zombaria não durou muito tempo. O vírus chegou no Brasil, se expandiu por todo o globo terrestre. Agora me explica como é que naquele país não teve um caso de Covid-19. Nem o vírus pôde entrar lá, por conta do bloqueio que eles têm com outros países. Nação contra nação, reino contra reino. Naquele país, o presidente de lá é como um Deus para toda a nação. Falar do evangelho lá é sentença de morte. Lá não existe servos de Deus. É proibido falar acerca de qualquer religião naquele lugar. Eles adoram e reverenciam o seu líder supremo maior, na qual se opõe a qualquer nação e se opõe a qualquer reino. São bíblicos acontecimentos. Outros países que começam a atacar outros países. São batalhas adversas entre reinos contra reinos e nação contra nação. Segundo, o texto bíblico diz: e haverá em vários lugares terremotos. Isso tem acontecido nos dias da atualidade. Aconteceu um terremoto agora no mês de fevereiro, na Turquia e na Síria, que foi tão terrível que as mortes ultrapassaram 50.000 pessoas, faleceram. Fora aquelas que desapareceram e nunca serão encontrados. O que é isso? Terremotos em vários lugares. Não vamos para longe. Em São Paulo, em Minas Gerais, no sul, a terra já tremeu.
Até no centro da terra, no centro do Brasil, em Brasília, já teve comprovado que a terra já tremeu. Terremotos em vários lugares têm acontecido. Terceiro, a Bíblia diz claramente que haverá fomes sobre a terra. Aí alguém pode até dizer, mas fome sempre aconteceu. Queridos, vai pesquisar acerca da Venezuela, que você vai ver o que é fome. Vai pesquisar. Eu vi um vídeo do camarada com a caixa cheia de dinheiro e não dava para comprar meio quilo de carne. Pessoas que eram empresários, tinham tudo do bom e do melhor, comendo na lata de lixo, disputando com as ratazanas, com os ratos, para sobreviver. Relatos de pessoas que só comem uma vez por dia. Relatos de pai e mãe que comem apenas de 2 em 2 dias para priorizar as crianças para comer. Você não precisa ir muito longe. Pessoas aqui no Goiás, eu vi um documentário, uma reportagem de pessoas que estavam comendo ratos para sobreviver. O que é isso? A fome. Irmãos, fome dói. A fome dói. Eu não sei vocês, mas quando eu termino de almoçar, 1 hora depois, não sei se é lombriga, mas já está e se eu não comer, eu começo a ficar tonto, eu começo a ficar cego, eu já penso logo, Senhor, quando eu como um pão ali, eu falo, Jeová, obrigado papai, porque eu sei que em algum lugar da terra, tem alguém que não conseguiu ainda ter nem a primeira alimentação para si. Fomes sobre a terra. Terceiro, pestilência. O que é pestilência? Pestes, doenças, pragas. Quantas pessoas perderam as suas vidas por conta deste vírus terrível que se acoplou da humanidade? Eu vi pessoas entrar no hospital andando e sair envelopado num caixão de madeira. Pessoas que entraram no hospital falando, conversando com seus entes queridos, na preparação da intubação, e horas depois, a notícia de que não resistiu. A pandemia chacoalhou a humanidade. Nunca pensamos, imaginamos vivenciar dias tão tenebrosos e imprevisíveis quanto aqueles, no qual pessoas que trabalhavam e pareciam condutas de bandido. Por que mesmo conduta de bandido? Porque teve gente que cortou o cabelo escondido no salão, ficava na porta, quando alguém entrava, olhava e dizia, entra rapidinho, baixava a porta, porque estava proibido abrir os comércios. A igreja fechou. Nós ficamos 7 meses com a igreja fechada, e 7 meses todo dia, eu e a bispa vindo para cá, eu pegava essa mesa, colocava ali no canto, e fazia as lives pregando a palavra, e falava, Senhor, como é que a gente vamos sobreviver nesse tempo tão difícil? Como é que a gente vai fazer? Deus cuidou de todos os detalhes. Pessoas batiam a porta todos os dias, vinha aqui, entrava, ofertava, dizimava e ia embora. Mas teve um dia que o desânimo bateu a porta, já depois do 5º mês com a igreja fechada. Eu cheguei e falei para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Não vou fazer live hoje. Eu vou ficar aqui, e quando for der o horário eu vou embora, e eu não vou vir mais para cá. O desânimo bateu, irmão, você sozinho, trazendo palavras de vitória, de motivação, de despertamento, de alerta, através das redes sociais. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando deu 8 horas da noite, o telefone tocou, eu sentado aqui, e o irmão falou assim para mim, bispo, cadê a palavra? Cadê a mensagem? Eu nem congrego com o Senhor, mas a gente está congregando desde a primeira live, porque a nossa igreja está fechada, e lá não tem palavra, e nós temos nos alimentado através da palavra que o Senhor tem trago todos os dias. Ali eu entendi que eu não podia parar, eu tinha que continuar pregando o evangelho, e eu estava aqui, irmão, pregando e orando e falando com Deus.
quando estava prestes a liberar, porque as mensagens que eu mais recebia de pessoas era: bispo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar em casa, ou que vontade de cultuar, que vontade de ir para a igreja, que vontade de adorar a Deus. Quando liberaram os cultos presenciais, mesmo com distanciamento, com máscara, cadê os irmãos que estavam com saudade dos cultos? Eu fiquei pensando: meu Deus, não vai caber o povo nas igrejas de forma geral, porque a pandemia veio, tanta gente morrendo, todos os dias o número só crescia. Ele ligava o jornal, você ficava espantado com a quantidade de pessoas que estavam morrendo. Eu pensava: agora toda a humanidade vai se prostrar diante de Jesus, vão buscar ao Senhor, vão buscar ao oposto. Muita gente até hoje pegou o conceito de fica em casa, ficou em casa e nunca mais voltou para a casa de Deus. Queridos, a pandemia não foi suficiente para despertar o coração de muita gente. Pestes não foram suficientes. Eu conheço pessoas saudáveis, que tinham tudo para viver muitos anos ainda à frente, e perderam suas vidas na pandemia. E outros, em vez de olhar e dizer: meu Deus do céu, o Senhor livrou a minha vida, o Senhor livrou a nossa vida, não é porque eu e você é melhor do que quem partiu, não. Eu creio que é o Senhor olhando e dizendo: eu não levei vocês ainda, porque ainda não está pronto, porém se prepare, porque está chegando o dia do arrebatamento, e nós não podemos ficar aqui nesta terra, quando o Senhor nos chamar, nos arrancar daqui. Com tantos acontecimentos nítidos diante dos nossos olhos, muitas pessoas ainda não acordaram, não entenderam ainda que o que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus, fidelidade com Deus vale mais do que bens, mais do que dinheiro, mais do que emprego, mais do que salário, mais do que relacionamento. Comunhão e fidelidade com Deus não tem preço. Não tem preço. Só que eu lendo esta passagem bíblica hoje, eu fiquei espantado, admirado, quando eu li essa parte final do versículo de número 11, quando a Bíblia diz assim: haverá também, depois de falar acerca de nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares, pestilências, fomes, aí ele diz assim: haverá também, irmão, escute a separação que o Senhor está falando, porque alguém pode dizer: eu já sei, é fome, é praga, é terremoto, está incluso. Ele diz: haverá, ele acrescenta: haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Alguém está percebendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu até brinquei com alguém essa semana. Eu cheguei aqui na Santa Maria DF, falou assim: eu não estou suportando esse calor, parece que o chão abriu. Falei: mas rapaz, como é que pode? Eu não estou acreditando num negócio desse não. Quente é lá no Goiás. Quando você chega ali na BR-290, quando você atravessa, entrou no DF, aí fica assim, aquele clima assim, aquela neblina, geladinho, porque DF é diferente de Goiás. Mas não é não, irmão, não é não. Eu falei com mamãe essa semana lá na Paraíba, e olha que a Paraíba, o negócio lá é quente, é quente. Não é tão quanto no Piauí, que dá para fritar um monte de ovo no asfalto, mas lá na Paraíba é quente, né? Não é como no Piauí, que na sombra dá 50 graus brincando, mas lá na Paraíba também é quente. Minha mãe falou: meu filho, eu nunca vi um negócio desse não. Aqui está quente fora da normalidade. E olha que a Bíblia diz que depois que o Senhor arrancar a igreja da terra, quando o anjo derramar a quarta taça, a Bíblia diz que o sol e a lua vai queimar os homens de uma forma
tenebrosa. Os homens não suportarão a quentura, o aquecimento do que vai acontecer. Só que eu já quero antecipar ao seu coração que este calorzinho que a gente está enfrentando hoje não é somente por questão do aquecimento global. E o que está acontecendo com a terra? Explica-me. O que está acontecendo com a terra é os últimos sinais. E você ainda não percebeu que coisas espantosas e grandes sinais do céu já estão acontecendo? Já estão acontecendo? É fora da normalidade, meu querido. Liga o ventilador. Lá em casa o ar-condicionado é natural, se chama ventilador. Você liga ele, parece que ele está soprando fogo em você. Ele fala, mas rapaz, como é que pode? Vai ver, é porque está sujo. A gente limpa ele, põe de novo, ele está soprando quente. Mas como é que pode um negócio desse? Né? Fora da normalidade. Você toma banho, termina de tomar banho, não precisa se enxugar não. Você terminou de tomar banho, você já está suado de novo. Você pensa, eu estou molhado, mas não é o molhado do banho, já é o suor. Ele está suado. É um calor fora da normalidade, está aquecendo sobre a terra. Lembrei-me quando o Senhor disse, nos dias de Noé, a destruição da humanidade foi com água. Noé vinha avisando e o povo desacreditando, até que a Bíblia diz que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Aí veio o dilúvio sobre a terra. Deus exterminou toda a raça humana, até os animais que ficaram de fora da arca morreram. Mas o Senhor fez promessa, da próxima vez, ou seja, nunca mais destruirei a humanidade com água. Sabe o que é que papai está dizendo? Fique tranquilo, filhão. Quem não sabe nadar, pode ficar em paz, despreocupado. Porque tem crente que ele pode dizer, eu vou fazer aula de natação, porque vai que Jeová manda o dilúvio dessa vez. Não adianta, querido. Desta vez não vai ser com água, dessa vez vai ser com fogo. Com fogo. Jeová está dando só um conta-gotazinho sobre a terra do que ainda está por vir. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. Que coisas espantosas são essas? A guerra entre Israel e o Hamas não é uma guerra natural. Não é uma guerra como houve as guerras anteriores. A guerra que está acontecendo lá não é uma guerra carnal, não é uma guerra natural. Vocês não têm noção do que está acontecendo naquele lugar. O próprio Deus da Bíblia diz, quer saber um dos maiores sinais da minha vida, da minha vinda? Olhai para Jerusalém, olhai para Israel. Israel é o relógio de Deus, Jerusalém é o relógio de Deus. O que está acontecendo lá é o Deus da Bíblia preparando o cenário, decorando o cenário para a sua vida. Prepara-te, porque quando surgir o acordo de paz, e será um acordo enganoso, no qual haverá 3 anos e meio de falsa paz, e depois haverá 3 anos e meio de grande tormenta sobre a terra. A qualquer momento, entre os dias que nós estamos vivendo hoje e o acordo de paz se anunciado, o Deus da Bíblia vai arrancar a igreja da terra. Ele vai nos tirar desta terra, porém temos que estar preparados. Ele mesmo diz na palavra, quem é limpo, limpe-se cada vez mais. Quem é sujo, suje-se cada vez mais. É tempo de santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de renunciarmos o pecado. É tempo de mantermos a fidelidade com Deus. É tempo de lutarmos e se preocuparmos com a nossa própria salvação em Cristo Jesus, porque os dias são maus. Os dias são maus. Tempestades aconteceram na Líbia e mataram mais de 20.000 pessoas. E até os dias de hoje, pesquisa lá, até os dias de hoje, os corpos que foram levados pelos rios, pelas enxurradas para o mar, todos os dias o mar está colocando para fora. O mar está colocando para fora.
prestação de contas. No mar só fica o que é dele. São coisas tenebrosas, espantosas que estão acontecendo. Lembra do fogo lá no Havaí? Fora de controle, em questão de segundos, de minutos, o que era chamado e conhecido por muitos como lindo paraíso se transformou em cinzas, carros queimados, casas destruídas, viraram pó, viraram cinzas, e as pessoas ainda não entenderam. Lembra dos acontecimentos que estão agora, por esses dias, tornados em Santa Catarina, fortes chuvas, enchentes em São Paulo e no Rio Grande do Sul. São coisas que estão acontecendo fora da normalidade. Ventos de 100 km por hora, arrancando casas, derrubando árvores, arrancando pelas suas raízes. São enchentes no Rio Grande do Sul. Pessoas que trabalharam 20, 30, 40 anos para conseguir sua empresa, seu carro, sua casa, e viram-se destruídos debaixo das águas em momentos de segundos e minutos. Diante das enchentes, choveram o equivalente em um dia só, o equivalente para chover quase o ano inteiro. O que está acontecendo sobre a terra? A gente sempre olhou para a Amazônia e viu aquela imensidão de água. Quem já pensou, quem já imaginou ver o que a Amazônia está passando nos dias de hoje? As balsas estão encalhadas, não consegue ir de um lado para o outro. Os barcos não conseguem navegar. Portos abandonados, peixes morrendo, pescadores encontrando, deparando-se com peixes quase do tamanho de um homem, sem poder levá-los para casas porque já estavam em estado de decomposição. Famílias passando fome porque vivem da pesca, não tem de onde tirar o seu mantimento para sobreviver. Aleluia! As queimadas por conta do aquecimento está sendo tão imensa que a fumaça está tomando conta da capital do Amazônia. Pessoas estão tendo que ser tratadas por problemas respiratórios. E diante de todos estes acontecimentos, tem muita gente dormindo, tem muita gente desapercebido, tem muita gente em dúvida, em cima do muro, tem muita gente que está indeciso, não decidiu ainda se vai firmar com Deus ou se não vai firmar com Ele. Não é tempo de dúvidas, não é tempo de incertezas. Se você está fazendo algo para Deus, é hora de você fazer muito mais ainda. Se você já se preocupava com a sua comunhão com Deus, é tempo de se preocupar mais ainda, porque os últimos sinais estão acontecendo e muitos ainda não perceberam. Tem gente que diz assim: eu não estou sabendo de nada, eu não assisto televisão. Pois num momento como esse deve assistir, para você ter ideia do que nós estamos vivendo, para não serem pegos de surpresa. Os últimos sinais, vocês não perceberam ainda? Coisas espantosas e grandes sinais do céu estão acontecendo. É tempo de nós despertarmos, é tempo de acordarmos, porque o homem já compreendeu e entendeu que não tem o controle de nada. Vai chover? Não chove. Não vai chover? Chove. Vai fazer 26 graus? Faz 40. No Rio de Janeiro, ontem disse que a temperatura lá, eu não sei nem como é que se chama, deu 40 e poucos, mas a sensação térmica era de 56 graus. Aí o povo foi para a beira da praia para se refrescar. Quando pensa que não, eu imagino o papai olhando e dizendo: quer se refrescar? Não seja por isso, lá vai, toma-lhe uma ondinha de arrastando tudo que estava na beira da praia, arrastando o carro, todo mundo, gente sendo puxada para dentro. São coisas que o homem ainda não consegue compreender, que são os últimos sinais da terra. Prepara-te, prepara-te. É noite de despertamento espiritual. É noite de deixarmos as indiferenças de lado e abraçarmos a causa em prol do Evangelho, em prol da nossa comunhão e da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque não adianta a gente ficarmos aqui remando, e quando chegarmos nesta reta final, desistirmos da nossa caminhada.
Tem muita gente andando na contramão da vontade e da direção de Deus. Não faça isso, querido. Não faça isso. Não existe nada mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. Isso é tão sério que a Bíblia diz e nos ensina que primeiro é Deus. Repita comigo: primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Depois família. Depois igreja. Depois emprego. Só que tem gente que está fazendo o oposto. Primeiro emprego, depois família, se sobrar Deus. Porque eu não posso dizer que primeiro é Deus se Ele não for a minha prioridade, se Ele não for a minha exclusividade. Porque a gente dá jeito para tudo que a gente quer fazer, mas não damos tudo para o que nós devemos que fazer para Deus. Primeiro é Deus, depois é a família. Eu falo isso como pastor. Eu não posso colocar a igreja primeiro do que a minha família. Porque tem gente que é assim. Primeiro Deus, aí depois a igreja. É as coisas de Deus, é as coisas da igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro Deus e depois família, depois igreja. O nosso ministério começa na nossa. O que a gente é lá em casa, a gente tem que ser aqui dentro da igreja, na rua, no trabalho, na escola, aonde a gente estiver. Não adianta lá dentro de casa eu ser amoroso e aqui eu ser um pavão. Não adianta. Primeiro que minha esposa está bem aqui, ela me desmascara na hora. Tem liberdade para isso. Não adianta eu ser um exemplo dentro de casa e aqui eu ser um péssimo exemplo. Não adianta eu dizer que eu perdoo, que eu sou amoroso, companheirismo, e aqui eu sou irado, contendeiro, dissenseiro. Não adianta. Não adianta. Temos que ter transparência. Temos que ter fidelidade e compromisso com as obras de Deus, com as coisas de Deus. Eu finalizo a mensagem desta noite fazendo você e a nós que está no templo, os que estão em casa, relembrar. O que, bispo? Os últimos sinais estão acontecendo. E é preciso perceber que coisas espantosas e grandes sinais do céu já estão acontecendo. Nós estamos no centro-oeste, estamos sofrendo com o calor e com a falta de chuva. Lá na Amazônia, seca, falta de chuva. Lá no sul, chuva e enchente, falta de calor e de sol. Vai entender? Do outro lado do planeta, lá no outro país, pessoas estão sofrendo com a guerra, com a fome, com a perca de seus entes queridos. Sinais estão acontecendo nítida. Irmãos, é como se o Senhor abrisse as cortinas. Vejam o que está acontecendo. Coisas espantosas e sinais do céu. A escrita diz sinais do... Chuva vem da onde? Não vem de baixo, vem do céu. Aquecimento, calor, vem da onde? Vem do céu, irmão, vem do sol. A Bíblia fala que nos últimos dias até a lua será aquecida 7 vezes mais, juntamente com o sol. Aquecimento de dia e aquecimento de noite. E nós precisamos nos atentar, nos posicionar verdadeiramente diante da presença de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Não há mais tempo para a gente dizer que a gente vai se preparar. A gente já tem que estar preparado. Pronto! Só esperando o mestre chegar, o noivo chegar para buscar a sua igreja. Eu finalizo a palavra desta noite perguntando aonde é que está você, que ouviu esta palavra, que recebe esta palavra,
e sabe que a situação que você está precisa ser mudada. Você precisa tomar uma decisão diante do Senhor, fazer uma aliança com Ele, entregar a sua vida a Ele, porque os sinais já estão testificando a volta do Senhor, e você não quer ficar aqui nessa terra, neste sofrimento. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém? Tem alguém para Jesus nesta noite? O Senhor te ama, Ele te chama, e Ele quer te salvar. Venha como estás. Deus é quem faz a obra na sua vida. Não espere estar como Deus quer para vir. Primeiro você vem como estás, e o Senhor te fará ficar como Ele quer na presença dEle. Os dias são maus. O Senhor te ama nesta noite e Ele te chama. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém? Todos estão firmados? Todos estão firmados? Glória a Jesus por isso. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite aos corações. O Senhor é Deus de amor, de misericórdia, mas também é Deus de justiça. Senhor, traz de volta os que se perderam. Senhor, levanta os que caíram, ó Pai. Fortalece, Senhor, os que estão fracos. Alegra os que estão tristes. Vai de encontro, ó Pai, este homem, esta mulher, que outrora louvava na Tua casa, pregava, congregava, cultuava, adorava, e devido às batalhas, as decepções da vida, desistiram da fé. Senhor, levanta-os com Teu poder. Já é a última hora, ó Pai. Quebra o coração de pedra, quebranta com Teu poder. Abre os olhos espirituais, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na vida do Teu filho, da Tua filha, assim como o Senhor fez na vida do Teu povo, da igreja primitiva, que vivia uma vida de santidade em Tua presença, que mesmo diante das lutas não recuava, diante dos problemas da vida, fortalecendo-os com Teu poder e com a Tua glória. Arde, ó Pai, em nossos corações a chama do Teu Espírito, o desejo de buscar a Tua face, o anseio da Tua presença, o desejo de ser fiel ao Senhor, o desejo de louvar, adorar e engrandecer o Teu nome. Que nós possamos ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Renova as nossas forças nesta noite, ó Deus. Cria em nós um coração puro, quebrantado, se é fiel e obediente à Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, e ministramos e profetizamos em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?